de São Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 18. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhe fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e ficarão curados, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém? Amém. Pai, abençoa a ministração de Tua palavra em nossos corações nesta manhã. Amém. Este discurso que Jesus deu aos seus discípulos foi nesse dia. Desde que Jesus Cristo ressuscitou de dentre os mortos, Ele começou a instruir os seus discípulos e Ele começou a sua etapa final do seu ministério, passando a responsabilidade para os discípulos de continuar o trabalho que Ele havia começado, o trabalho de proclamação das boas novas do Evangelho. E Jesus, depois de ressuscitado, Ele passou 40 dias aparecendo para os seus discípulos e dando a eles instruções a respeito do reino de Deus, a respeito da responsabilidade que eles tinham agora e da tarefa de levar a mensagem da salvação até os confins da terra. E para realizar esta missão, esses discípulos, eles precisavam entender algumas coisas. Eles precisavam entender que ia haver momentos de grande êxito, em que a mensagem ia ter uma resposta positiva, mas também que ia haver momentos em que a resposta não ia ser tão positiva, que algumas pessoas iriam rejeitar, que algumas pessoas não iriam dar a importância devida à mensagem das boas novas de salvação. E Jesus queria que os seus discípulos estivessem cientes disso. E Ele então começa a ensinar, e estas palavras Ele dá aos seus discípulos, que nós acabamos de ler aqui. É o último momento de Jesus com ele, fisicamente com eles, né? Porque Jesus hoje está presente conosco através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas esse foi o último momento que Ele esteve com seus discípulos, fisicamente falando. E aí então Ele dá esta instrução final, Ele dá esta ordem: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Prega o Evangelho das boas novas, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então hoje eu quero concentrar nestas palavras de despedida do Senhor Jesus, porque nós temos um tema aqui especial no culto de português hoje, né? E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa importância de como cristão, de como igreja, nós precisamos ter isso no cerne do nosso coração, da importância da nossa existência, né? De que nós precisamos compartilhar as boas novas do amor de Deus, do Evangelho, da salvação que Deus tem para nós, para o mundo, através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus deixa palavras bem claras. Ele faz essas declarações aqui para os seus discípulos, em palavras de despedida, e aí Ele nos mostra o que o Senhor requer de nós. Ele requer o que Ele espera de você. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, o que Ele espera de você? Qual é a expectativa que o Senhor tem de você? Qual é a expectativa que o Senhor tem da sua igreja? E qual é a responsabilidade daqueles que ouvem o Evangelho? Então eu quero compartilhar com você isso, a responsabilidade, o que é que Ele requer dos seus discípulos. Primeiramente a gente vê verso 15 aí, ele dizendo, vão pelo mundo todo. Então, quem é discípulo aí de Jesus Cristo? Quem é discípulo aí? Quem diz assim, eu sou servo do Senhor, amém. Então isso é para você. O que é que Ele espera de você? Ele diz assim, olha, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a toda criatura.
Então ele diz: olha, eu espero de vocês, eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para da onde eu vim, e agora o que eu espero de vocês é isso, que vocês vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho, preguem as boas novas. E a missão é ir pelo mundo todo. Vão pelo mundo todo, né? E aqui é um comando. A ordem, ela é imperativa, não é sugestiva. Ela é imperativa, é vão. Ou seja, você não tem escolha. A missão é essa. A missão do nosso general foi dada e ela precisa ser obedecida. É o que ele espera, né? É ir, é um comando. Nunca é opcional. Será que eu devo, não devo falar de Jesus, pregar o Evangelho, né? É uma ordem de ação, requer obediência. Então a gente não deve nem debater se é preciso ou não é preciso compartilhar o Evangelho. Será que a gente deve compartilhar ou não? Não é questão isso. Ele já deu a ordem, nós devemos fazer, né? A ordem foi dada e nós devemos compartilhar. E alguns experts, estudiosos na questão de linguística da Bíblia, eles comentam que essa ordem, esse vide, esse vão, ele é de uma forma contínua, que deve acontecer em todos os momentos da nossa vida. Então, não é um dia e uma hora específica. Quando ele diz vão, é como está dizendo assim: ao você ir no dia a dia da sua vida, ao você conduzir as suas coisas, os seus relacionamentos, fale de mim, fale do Evangelho, fale do amor de Deus, tá? Você vai estar no teu trabalho, fale do amor de Deus para as pessoas. Você vai estar no salão de beleza, fazendo seu cabelo, fale do amor de Deus para as pessoas. Você vai estar lá com a manicure, fale do amor de Deus. Você vai estar trabalhando, fazendo um negócio, fale do amor de Deus. Não esquece que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas e que você tem um comando que precisa obedecer. É quando você vai indo que você vai compartilhando. Não é só na igreja, não é só em momentos religiosos que você compartilha, é em todos os lugares você compartilhando. Ou seja, o teu campo missionário é em todos os lugares. É na sua rua, com seus vizinhos, seu colega de trabalho, lá na escola, sua colega de trabalho, de escola, e assim vai. O campo missionário é em todos os lugares, né? Em todos os lugares onde existem pessoas. E a frase diz aí: a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo, pregam o Evangelho a todas as pessoas. Então, não existe ninguém que esteja fora de alcance. Não existe uma raça que seja assim: olha, essa raça aqui não é para compartilhar com eles. Não. Todas as pessoas, todo indivíduo, porque todo indivíduo carrega a imagem de Deus. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. E não podemos esquecer que Filipenses, a Bíblia diz em Colossenses que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então Deus tem um plano na vida de cada um. Ninguém nasce por acaso, ninguém é um acidente. As pessoas não podem ser consideradas acidente entre um e o outro. Namorado que não é casado, que não tem compromisso, às vezes é um acidente, mas para Deus não é não. Ninguém nasce por acidente. A Bíblia diz que Ele nos criou de maneira especial. Está lá no Salmo 139, o Senhor criou você de maneira especial e todos os teus dias foram escritos no seu livro. Ou seja, não tem ninguém que é um acidente. Deus tem um plano e um propósito para a vida de cada um. E é que você o conheça, que você receba vida e vida em abundância, que você receba o perdão dos seus pecados e que você descubra o que é realmente viver em alegria e em comunhão com o seu Criador. E ele diz: vá por todos os cantos da terra e pregue, fale das boas novas, né? Porque todas as pessoas precisam ouvir as boas novas de Jesus. Então, Jesus requer o quê? Obediência dos seus discípulos. Obediência em abrir a boca e falar o que o Senhor tem feito por nós, né?
E aí o método, ele diz, qual é o método? Né? Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho, pregue. O método é isso, você pregar, falar, agir como um arauto do rei. O pregador é aquele que abre a boca e ele fala do que Jesus tem feito na vida dele. Algumas pessoas acham que só o pastor deve pregar. Não, todos os servos do Senhor, todos os discípulos precisam compartilhar a verdade. Nós devemos levar a mensagem do nosso rei ao mundo todo, com a autoridade do Senhor. Ele que tem toda a autoridade. Nós devemos levar com segurança. Nós devemos dizer a mensagem com certeza de que Ele é que vai nos capacitar, é Ele que irá trazer o efeito da sua palavra em nossos corações. Ele disse assim em Atos 1:8: vós receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas. Testemunhas. O Espírito do Senhor está com você para você ter autoridade de pregar e falar as boas novas do reino de Deus. E é pregando. Romanos 10:14 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É preciso ter alguém que fale das boas novas de Jesus. É preciso ter alguém que vá lá no seu trabalho, lá onde você estuda, lá onde você mora, e fale do amor de Deus para aquelas pessoas. É preciso ter pessoas que falem do Evangelho das boas novas de Jesus Cristo. Porque o texto lá diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Às vezes a pessoa diz assim: olha, minha fé anda tão fraca ultimamente. Aí você pergunta assim: quanto você tem ouvido da palavra de Deus ultimamente? Quanto? Porque a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a mensagem de Deus para a sua vida, a sua fé aumenta. Se a sua fé, você sente hoje que, poxa, minha fé anda abalada, a minha fé anda fraca, deixa eu te dar uma receita. Vá para a sua casa e comece a ler a sua Bíblia. Comece a ouvir mensagens. Comece a ouvir louvores. Comece a ouvir coisas que mexem com a sua fé, e você vai ver se a sua fé não vai melhorar. Se semana que vem você não vai estar sarado, curado dessa gripe, desse resfriado espiritual. Cura. Quando você ouve a palavra de Deus, você cura. Você cura. A sua fé, ela reaviva. Estou precisando de um reavivamento, pastor. Então, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Cante louvores ao Senhor. É muito bom. É bom, fala a verdade. É bom, não é? Quando a gente está aqui num louvor maravilhoso como houve aqui. Você não sente o amor de Deus na sua vida? Você só não sente que tu está morto. Tem que dar mais um amor para você. Tem que levar você aqui no caixão. Porque não é possível. Não é possível você não sentia a presença de Deus no meio da congregação de quem está adorando. De onde que vem isso? Ouvindo a palavra de Deus. A nossa fé mexe. A nossa fé, a fé, o nosso coração enche de fé e de esperança. A gente só não sente quando o nosso coração está literalmente muito enfermo, doente. E graças a Deus que você vem a um culto e você ouve um louvor maravilhoso como esse, porque aí seu coração começa a sarar. Então precisamos ter pessoas que falem o Evangelho, né? Falem, e a mensagem é o Evangelho. 1 Coríntios 1:21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. O mundo não conhece a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho por sabedoria humana. Não é filosofia, não é argumento, não é discussão, não é bate-boca. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Porque o Evangelho é uma coisa tão simples, que as pessoas dizem: isso é loucura, como é que eu vou crer nisso? Isso é muito simples, como é que eu vou crer nisso? Mas o Senhor disse: é nessa simplicidade, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então, a mensagem, o método, né, é a pregação.
A ordem é você ir. Quando você for, em todo lugar que você for, fale do amor de Deus. Né? O meio é você pregar mesmo o Evangelho. E a mensagem é esse, é o Evangelho. Né? Os discípulos são instruídos a pregar o Evangelho. Não é pregar política, não é pregar um partido, não é pregar uma filosofia humana, não é pregar uma doutrina de igreja ou de religião, é pregar o Evangelho das boas novas. É falar que Jesus Cristo salva, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Né? Porque Ele é as boas novas de salvação para todo aquele que crê. Né? E é isso que é o Evangelho. Nós precisamos propagar essa mensagem de boas novas. E qual era a mensagem de boas novas que eles precisavam pegar? Veja em 1 Coríntios 15, 3, 4. 1 Coríntios 3, 4. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Está vendo? O Evangelho aqui a gente vê que ele é composto de 3 partes essenciais. As boas novas é composta de 3 partes essenciais. A primeira está aqui: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O que a gente precisa entender é que a morte de Jesus Cristo foi pelo pecado de toda a humanidade. Jesus não morreu por si. Ele não morreu por si ou para si. Ele morreu para outros. Ele morreu para terceiros. A morte dele, ele morreu pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. 1 Pedro 3,18. Também Cristo sofreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Ou seja, Cristo morreu, não morreu por si, ele morreu por outros. Interessante que no Antigo Testamento, a gente aprende que o adorador, quando ele queria adorar a Deus, ele precisava se apresentar diante do sumo sacerdote com uma oferta. Ele trazia um novilho de oferta, como oferta de holocausto. A oferta de holocausto era uma oferta de perdão, era uma oferta que era totalmente consumida. E aí ele levava aquele cordeiro sem mancha, ele era perfeito, ele tinha toda uma lista de pré-requisitos que precisava cumprir para que ele pudesse apresentar aquele cordeiro como uma oferta de pecado. Aquele cordeiro, ele era o substituto. Ele ia tomar a vida, ele ia representar a vida do adorador. Ele então levava, e o sacerdote ia receber aquele animal, e ele ia colocar as mãos sobre a cabeça daquele animal, e aquele era um símbolo de que ele estava imputando os pecados dele na vida daquele animal. E aquele animal era sacrificado em favor do adorador. E aquilo então era o símbolo da remissão do pecado dele. A vida do animal puro e limpo foi substituída pela vida daquele pecador. Então seus pecados eram removidos, eles eram perdoados. Tá? Eles eram perdoados. Então toda vez que o adorador vinha, ele fazia, esse era o cerimonial dele. Havia um dia que o sacerdote fazia isso por toda a nação. Toda a nação. A mesma coisa. Só que agora ele oferecia um sacrifício em favor de toda a nação. Aí Jesus veio ao mundo. João Batista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando vê Jesus, o que é que ele declara? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus era aquele cordeiro que ele ia tirar o pecado do mundo. E então a Bíblia diz que Jesus morreu o justo
né? Para nos conduzir-nos a Deus. A mesma coisa que aquele poderio, né, representava, Jesus representou. E ele que nos conduz a Deus. Então o Evangelho ele precisa ter esse entendimento de que Jesus morreu e não foi uma morte por si mesmo, não foi uma morte em vão, mas foi uma morte de propósitos, e o propósito para o perdão do pecado. Segunda coisa que o Evangelho é composto é que Cristo morreu pelos pecados segundo as Escrituras e foi sepultado. Jesus foi morto de verdade. Ele foi sepultado. Jesus não desmaiou na cruz. Jesus não ficou em estado de, de coma e depois voltou ao terceiro dia. Não. A Bíblia diz que Jesus morreu e ele foi sepultado. Ele ficou lá, colocado naquele túmulo, de verdade. E a notícia de que Jesus morreu se espalhou por todo lugar. E Jesus literalmente morreu. Ele morreu, ele não só sofreu lá na cruz, mas houve uma morte. Porque Jesus era 100% humano e 100% divino. E isso as Escrituras nos ensinam, né? E ele foi sepultado. Ele foi sepultado. Foi colocado num túmulo. Mas aí o Evangelho também tem uma terceira parte. Versículo 3, 1 Coríntios 15, 3. E ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. A boa notícia é que Jesus, sim, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou por quê? Porque ele era uma pessoa pura, perfeita e sem pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que a morte Jesus não tinha dívida com o pecado. Então a morte não pode cobrar o salário dele. Então ao terceiro dia ele ressuscita, porque a morte não pode segurá-lo no túmulo. A morte não pode mantê-lo ali. E ele ressuscitou de dentre os mortos, né? E ao terceiro dia foi como se Deus dissesse: amém, está consumado, foi pago, foi aceito. Porque a última palavra de Jesus na cruz foi exatamente essa: está consumado, ou está pago, tetelestai, está tudo quitado. A dívida do pecado foi paga. E ao terceiro dia ele ressuscita. E Deus diz amém. Ele ressuscitou, os anjos dizem amém. Ele ressuscitou e ele está vivo, né? Então, quando ele morreu, ele foi morto, um homem inocente, mas a morte não pôde engolir ele, porque ele não tinha dívida com o pecado, né? Então, o que é que o Senhor requer de todos os seus discípulos? A total obediência, de que vão ao mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas, como ele nos instruiu, né? E como é que a igreja está nisso? Como é que você está nisso, nessa missão? Como é que anda a sua descrição de trabalho? Se hoje fosse um dia de entrevista, de avaliação, as empresas têm isso. As pessoas só passam por avaliação de performance. Vamos ver a performance sua aqui hoje, né? E aí, como é que estaria você, que é discípulo de Jesus Cristo? Como é que estaria? Estamos compartilhando? Estamos investindo financeiramente em missões? Aliás, deixa eu lembrar para você, mês de dezembro, a gente sempre começa no final do ano a campanha de missões. As ofertas que nós colocamos no Globo são 100% dedicadas a missões, para alcançar nações como aquela que nós vimos aqui representadas hoje. A gente precisa de pessoas para ir, porque o texto diz que você tem que ir, as pessoas têm que ir. Então a igreja precisa enviar pessoas, e para enviar pessoas precisa comprar passagem aérea, e para enviar pessoas a gente precisa manter a pessoa lá no lugar, porque a pessoa precisa comer, ela precisa vestir, ela precisa de um lugar para ficar. E nada disso é de graça. A gente tem que bancar. A salvação é de graça, mas a evangelização custa dinheiro. Então, tudo aquilo que a gente ofertar e colocar aqui vai ser dedicado sempre para missões. Por isso tem um globo aí,
A gente deve precisar comprar um globo novo, maior, mais colorido, para as pessoas verem, né? Nós precisamos lembrar disso, nós precisamos. Então, como é que está? No nosso orçamento, nós temos separado alguma coisa só para missões? Lembra que no ano passado nós separamos moedas? Eu ainda tenho um cofrinho lá que está cheio, vou trazer. Agora que eu me lembrei. Está cheio lá. Você tem separado alguma coisa para isso? Separe no seu orçamento, porque isso é parte da nossa responsabilidade como servos do Senhor. A palavra de Deus diz: como é que eles vão crer se não tem ninguém que pregue? Como é que irão se não há quem envie? Nós precisamos enviar. Algumas pessoas Deus está chamando pessoalmente e diz: eu quero que você vá. A outros Deus está dizendo: eu estou te dando dinheiro que é para você investir nisso. Nós temos que entender isso, que às vezes Deus nos dá recurso financeiro, mas é exclusivamente dele, para a obra dele. Nós não podemos reter isso, porque a ordem é aí. Então, como é que está? Como é que você está nessa descrição da grande comissão? Agora, qual que é a responsabilidade do pecador? Qual é a responsabilidade do homem que ouve isso? Jesus, lá em Marcos 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os salvos e os remidos, eles têm a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Isso é a responsabilidade de ir e falar. E o pecador, ele tem a responsabilidade de, quando ouvir, responder a mensagem do Evangelho. Deus nos deu esse direito. E a resposta e a responsabilidade também é tríplice aqui. Porque diz aí: quem crê. Quando um pecador ouve a mensagem do Evangelho, ele tem a responsabilidade, o direito de individualmente responder essa mensagem. Ele pode responder sim, ele pode responder não. Ele tem a liberdade, porque a salvação ocorre quando o pecador ouve a boa notícia de Deus, as boas novas de Deus, da salvação, quando ele é convencido do seu pecado, da sua natureza pecaminosa e da sua condição. E quando ele ouve isso, ele sente pelo Espírito de Deus a convicção dos seus pecados, e ele responde à mensagem do Evangelho, então ele é salvo. Ele tem a responsabilidade de ouvir e de responder, porque a salvação é uma obra de fé no coração do pecador. A pessoa ouve e ela responde. Quem olha pela fé para Jesus e responde pela fé, então tem os seus pecados perdoados, a graça e o poder de receber o perdão de Deus. A gente precisa entender uma coisa aqui que eu anotei aqui. Nós devemos enfatizar: a salvação, ela nunca acontece por causa das boas obras. Nunca acontece por causa de boas obras. As pessoas creem que por causa de boas obras elas vão ser salvas. Não, Deus não estabeleceu esse caminho para a salvação. Deus estabeleceu o caminho. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. Então é a fé em Cristo Jesus, é a fé no Evangelho, nas boas novas do Senhor, que salva a pessoa, pela graça. Porque por boas obras ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Então a primeira responsabilidade do pecador é responder de coração a mensagem do Evangelho. E a segunda é agir. Quem crê e for batizado. Crê e for batizado. É um versículo que muitas vezes a pessoa entende mal isso. No texto aqui diz: quem crê e for batizado será salvo. Aqui não está dizendo que o batismo salva as pessoas. Não, porque batismo é obra. Batismo é obra. Aqui ele está dizendo: quem crê e for batizado. Ele está falando de ação. Porque existem mais de 150 passagens no Novo Testamento, né, que ensinam que a salvação é somente pela fé. É somente pela fé e não é por obras, né? E o Novo Testamento, ele ensina isso de maneira bem clara, né? E o batismo, ele é uma demonstração simbólica daquilo que aconteceu no seu coração.
Aquilo que aconteceu lá dentro do seu coração, ninguém viu. Ninguém sabe o que está acontecendo agora no seu coração. Ninguém sabe. Você sabe, você está sentindo, você está experimentando isso, Deus sabe, mas ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. A obra do Espírito Santo dentro do coração de uma pessoa é só a pessoa que sabe. Só a pessoa que sabe. Agora, o batismo é uma coisa pública que você faz com resposta a alguma coisa que aconteceu lá dentro do seu coração. Acontece isso. Então, é uma demonstração. Jesus não está falando de salvação. Porque vocês conhecem a história do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele foi crucificado junto com Cristo. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que Jesus responde para ele? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo de descer da cruz e ser batizado. Jesus disse: mas hoje você vai estar comigo no paraíso. Os gentios lá em Atos capítulo 10, 44, 48, diz que eles creram, e foram batizados depois que creram. Primeiro eles creram em Jesus, na mensagem do Evangelho. Depois eles foram batizados. Esse batismo sempre é algo que acontece depois que você crê, depois que você ouve a mensagem do Evangelho, e depois que você recebe pela fé o perdão de Deus através de Jesus Cristo. E aí sim você é batizado. Paulo disse assim aos Coríntios: eu dou graças a Deus porque eu não batizei nenhum de vocês. Já pensou se batismo fosse algo que salvasse a pessoa? Paulo dizendo isso: dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês. O próprio Senhor Jesus não batizou nenhum dos seus discípulos, porque batismo não salva a pessoa. Batismo é um símbolo de que a pessoa já foi salva. A aliança não põe ninguém em laços de casamento. A aliança não foi. Quinta-feira eu saí às pressas de casa, sem relógio, sem aliança, sem nada. Passei o dia sem aliança. Quer dizer, eu passei o dia solteiro? A minha mulher dizer que é ruim. Por quê? A aliança não me faz. Não é a aliança que me faz um homem casado. É o compromisso que eu tenho com ela diante de Deus. Foi algo que aconteceu lá atrás. Lá atrás. 18 anos atrás. Olha aí. Batirei aqui no também. Essas coisas eu não esqueço, não. Eu esqueço outras coisas, mas isso não esqueço, não. É a mesma coisa. Salvação é algo que acontece lá no seu coração, e o batismo ele simplesmente é algo que testifica. Eu amo andar com minha aliança porque mostra a todo mundo que eu tenho um compromisso com quem. O batismo é a mesma coisa. Se uma pessoa, quando ela é salva, quando ela ouve a mensagem do Evangelho, ela entende, recebeu o perdão de Deus, uma nova oportunidade na sua vida, ela vai querer fazer de tudo para agradar o seu Senhor. Ela vai querer fazer de tudo para ser obediente. O que o Senhor está dizendo aqui, Ele está falando de obediência. Quando uma pessoa ouve e reconhece que recebeu o perdão de Deus, ele vai querer fazer tudo para ser obediente ao Senhor. E o batismo é o primeiro ato de obediência que ele pode fazer para o Senhor. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Aqueles que são salvos pela graça, mediante a fé, têm o desejo de seguir ao Senhor Jesus. O batismo ele não salva. Ele não salva. Mas não tem nenhuma pessoa verdadeiramente salva que não queira ser batizado. Vocês estão entendendo? É algo que acontece depois. Não é por força, não é por eloquência. É por um desejo natural de você querer agradar e ser obediente ao Senhor que salvou a tua vida, que te deu uma nova vida, uma nova história, um futuro no céu, uma eternidade de comunhão com Ele para sempre. Você quer agradecer a Ele de todas as maneiras. E se Ele diz: quem crê e for batizado, Ele é o primeiro da fila. Eu quero ser porque eu creio. Eu quero ser o primeiro da fila. Então Ele está falando de obediência, E o ponto é esse. E um terceiro ponto, que é uma responsabilidade também do pecador,
é aceitar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele precisa aceitar o quê? As consequências. Existe consequência. Existe, uma vez eu falei para vocês, existe custo dos dois lados. Quem quer servir a Cristo tem um custo. Tem um custo. Jesus disse assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz, é um custo, vai ter custo. Porque não dá para dois ser o Senhor da sua vida, só dá para ser um. Você não pode servir a duas pessoas, dois senhores. Ele diz, tem um custo. Ou você segue um, ou você segue o outro. Tem um custo. Quem quiser vir após mim, carregue a sua cruz diariamente. É custo isso. Negar a si mesmo não é você não ter desejo de fazer coisas da sua carne, sim, porque todo mundo vai ter desejo de fazer, de desobedecer, de fazer coisas na carne. Mas Jesus está dizendo, você tem que mortificar a tua carne e deixar eu reinar nesse lugar. Não é que você não vai ter vontade de fazer coisa errada, é que quando a vontade vier, você não vai fazer. Por quê? Porque você vai obedecer a Jesus, você vai obedecer ao Senhor, você vai obedecer a palavra de Deus. Ele diz, isso é crucificar, então tem um custo. Agora também tem um custo, quem não quer. Seguir também tem custo, os dois lados tem custo, você decide qual é o custo que tem que pagar. Então ele está dizendo aqui, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Esse é o custo é a condenação. Porque no final da história você não vai poder culpar ninguém. Não vai poder culpar ninguém, a culpa é sua, porque você fez a escolha. Você fez a escolha, porque quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Você tem que fazer o balanço. Esse é o custo. Se uma pessoa rejeita a salvação que é oferecida por Deus através de Jesus Cristo, não tem outra esperança de salvação. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Não existe outra mensagem. Eu poderia vir aqui todo domingo e pregar 20 mensagens de salvação diferentes, 20 maneiras de você ir para o céu, mas não tem, só tem uma. Graças a Deus, make my life easy. Né? Mas na minha vida é mais fácil. E mais fácil para todos nós também, porque só tem um caminho. Só tem um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. A verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus é a única maneira de chegar a Deus. E rejeitar a esperança é rejeitar a salvação. Rejeitar a mensagem do Evangelho é rejeitar o perdão. É rejeitar o Espírito de Deus. É rejeitar a paz que Deus nos oferece. É rejeitar a vida e vida em abundância que Ele veio nos dar. Mas a escolha é nossa. Cada um tem que fazer essa escolha. Né? A salvação é algo que a gente não deve brincar. Salvação é algo que a gente deve levar a sério, muito a sério. Muito a sério. Principalmente quando se trata daquelas pessoas que a gente tanto ama e que às vezes tem um coração tão fechado com as coisas de Deus. Mas a gente não deve deixar de orar, não deve deixar de estudar a palavra de Deus e de compartilhar com quem quer que seja as boas novas de Jesus Cristo, para que o Senhor possa também alcançar o coração deles. Amém? Vamos ficar de pé. Eu creio que ainda hoje o Evangelho é a questão mais importante do mundo. Queira ou não queira, todas as pessoas do mundo elas são afetadas pelo Evangelho. Todas as pessoas são. Entendendo isso ou não entendendo isso, não importa. Todas as pessoas do mundo elas são afetadas. Porque na verdade todas as pessoas estão de um lado ou de outro do Evangelho. Não existe ninguém em cima do muro. As pessoas às vezes pensam que estão em cima do muro, mas não, nem muro existe. Então uma ideia, nem muro existe. Ou você está de um lado do Evangelho ou você está do outro. De que lado você está hoje? Do lado de quem recebeu ou do lado de quem tem resistido à mensagem do perdão de Deus? Nós temos a responsabilidade de compartilhar.
temos a responsabilidade de compartilhar e compartilhar de maneira graciosa, de maneira bíblica, de maneira em que as pessoas possam entender a simplicidade do Evangelho. Mas cabe a cada um de nós a resposta. Se você é salvo, as palavras de despedida do Senhor Jesus naquele dia, elas servem para exortar você hoje a checar o seu caminhar. Como é que anda o seu caminhar? Você anda compartilhando? Como é que anda o seu cumprimento da grande comissão? É nosso dever levar, é o seu dever levar as boas novas. Você anda fazendo isso? Sua responsabilidade é refletir sobre isso. Se você ainda não é salvo, o seu dever é receber o Evangelho, pela fé, é receber. Se você gostaria de fazer isso hoje, eu adoraria orar com você e ajudar você nisso, nessa decisão. Talvez você disse, pastor, mas eu ainda preciso de ajuda, me explica mais uma vez isso. Eu tenho todo dia, toda a tarde para poder conversar com você. Eu, o pastor Luciano, mais alguns outros aqui também, adoraríamos falar com você sobre isso. Mas é uma decisão que é sua. Agora, é uma decisão urgente. É uma decisão urgente. Porque precisa ser feito enquanto você tem fôlego de vida. Enquanto você está nessa terra. O amanhã não é promessa para ninguém. Ninguém tem uma promessa de que amanhã você vai poder tomar essa decisão. Não. Por isso a Bíblia diz assim, hoje, se você ouvir a mensagem, não endureça o seu coração. Não endureça. Porque hoje pode ser o último dia de você ter uma oportunidade. Se Deus falou qualquer coisa no seu coração hoje, e você gostaria de receber uma oração, eu quero orar com você hoje. Talvez você venha, sai do seu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar com você. Talvez você tenha no seu coração o desejo de ser mais usado por Deus, mais usado por Deus. Talvez você realmente necessita se colocar na presença de Deus hoje. Deus, eu quero fazer mais para o Senhor. Eu me usa a minha vida. Talvez você que hoje tenha esse desejo de poder ser uma voz profética na sua família, uma voz que traga esperança, que traga a mensagem do Evangelho, do amor de Deus. E você, pastor, ore comigo para que Deus me use nessa área da minha vida. Eu gostaria muito de orar com você hoje. E diante de Deus, para Deus fortalecer a sua vida. Talvez você tenha uma outra necessidade qualquer na sua vida, e hoje você diz, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda nessa área da minha vida. Seja o que Deus estiver falando com você hoje, eu encorajo você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, e nós vamos orar com você. Vamos nos juntar a você, pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua decisão. Talvez você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar. Não perca mais tempo com isso. Em uns minutos nós vamos orar. Todos aqueles que o Senhor está chamando, vem agora e nós vamos orar. Deus, nós apresentamos a vida das tuas filhas, essa necessidade que ela apresenta agora diante do Senhor, Pai. Usa elas com poder e graça para a glória e a expansão das boas novas e do reino de Deus, Pai. Abençoa a vida da tua filha em nome de Jesus, Pai. Conheces a necessidade da tua filha que está aqui hoje. Nós oramos, pedindo que a tua graça, Senhor, alcance ela neste dia. O Senhor, Deus, possa vir sobre ela com poder
poder, de graça, que o coração dela seja cheio de conhecimento do teu amor, de graça e dos grandes planos que tu tem para a vida dela. Recebe, Deus, a oração dela agora, Senhor, e responde de acordo com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai de amor, eu oro pela vida da tua filha, Senhor, na sua misericórdia, consagrar, abençoar a vida da tua filha. Que a graça do Senhor sobre ela, louvando as forças e a esperança do Senhor, receba de coração, sai do coração dela e a abençoa em nome de Amém. Dê um abraço para você que está do seu lado.